Olá, dominadores, mais uma quinta-feira de análise de processos minerários por aqui. Você já estava em tela a sugestão de uma dominadora do processo minerário. Vocês só trazem processos cabeludos para analisar aqui. O que eu dei uma olhada nesse processo primeiro? É bem mais complexo do que só olhar aqui o cadastro mineiro. Então, para esse caso específico, esse processo de 2003, uma área do Pará, inclusive, de mais de 9.000 hectares, vou precisar de mais tempo para analisar. Mas de uma análise rápida para não deixá-los sem informação do processo minerário, que eu entendi aqui dessa confusão toda no final, no apagar das luzes, é que era um alvará de pesquisa. Primeiro, foi caducado esse alvará de pesquisa por não pagamento da taxa anual por hectare, mas o titular foi lá e recorreu e tudo mais, apresentou defesa, a defesa dele foi aceita, ficou vigente de volta esse alvará de pesquisa dele. Só que tem aqui que foi protocolada uma renúncia nesse alvará pelo próprio titular, renúncia e depois apresentou o relatório negativo de pesquisa, final de pesquisa negativo. Vamos só ver o alvará de pesquisa dele. Foi publicado aqui em 2005, vencimento em 2008. O primeiro alvará, aquele que a gente estava vendo que foi caducado, correto? 2005 a 2008. Esse pedido de renúncia foi feito em 2007, então era quase que o último ano de vigência do alvará mesmo. E aí teria que ter a obrigação de apresentar o relatório final de pesquisa, nem que seja negativo. Nesses casos de relatório final de pesquisa negativo, a área fica elegível à disponibilidade, correto? Isso que sabemos até aqui. Só que, gente, daqui para frente vira uma embolação esse processo minerário, porque a ANM colocou em disponibilidade, mas colocou lá para baixo, e depois tornou sem efeito, porque realmente não fazia sentido a disponibilidade por conta de nulidade do alvará pelo não pagamento da taxa, que o titular comprovou, apresentou defesa. Para a gente entender esse processo aqui, honestamente, teria que lê-lo inteiro. Então, a gente tem que ter acesso aos autos mesmo do processo, porque teve defesa apresentada, não sei o conteúdo dessa defesa, não consegui entender. Aí teve aqui, deu a caducidade do alvará por não pagamento da taxa, mas ela aceitou essa defesa. Então, meio que continuou o processo até que o titular foi e apresentou renúncia. Então, aqui, quando o titular apresentou essa renúncia, apresentou o relatório final de pesquisa negativo também, já entende-se o quê? Que beleza, a área vai ficar elegível à disponibilidade, mas esse processo é muito extenso, ele não acaba aqui. Teve muita movimentação em relação ao titular sobre os pagamentos, comprovante de pagamento de TH e tudo mais. Eu acho que ele fez um parcelamento desse pagamento e ele foi protocolizando aqui. Até aqui, essa parte aqui, tudo bem, ó, porque fala tudo sobre pagamentos, tudo mais, vistas e cópias e barará bererê. Só que chega um momento que fica tudo muito confuso. Aqui, em 2009, foi cancelado o título. Como esse título foi cancelado, se já tinha sido publicado, já tinha passado o período de vigência desse alvará de pesquisa e, e o titular já tinha renunciado à área. Teve esse cancelamento desse título aqui. Mas como esse título foi cancelado, qual é a ideia quando um título é cancelado? A área fica livre. Então, aí poderia requerer poderia requerer um novo requerimento sobre a área. Poderia fazer um novo requerimento sobre a área. E daí, o que mais que aconteceu aqui? Ainda a questão do pagamento, do titular comprovando os pagamentos e tudo mais. Teve aqui outra situação de indeferimento de plano no nome do mesmo titular para o mesmo processo minerário, porque às vezes a gente tem que checar se isso aqui é referente ao mesmo processo minerário. Então, aqui foi o indeferimento de plano conforme o artigo 17. Isso aqui é referente ao requerimento inicial dele. Então, dá uma confusão. A gente acabou de ver aqui que teve o cancelamento do alvará. Depois teve o indeferimento de plano do requerimento, sendo que já tinha sido publicado o alvará. E aí, isso tudo meio que a ANM forçando a área a ficar livre. Continuou um monte de confusão aqui nesse processo minerário. Pedido de reconsideração, agora reconsideração do quê? Se o próprio titular fez a renúncia da área. Sabe, esse é um negócio bem complicado. Aí defere o pedido de reconsideração, é um pedido aceito pela ANM, mas se não tinha mais um alvará de pesquisa válido, aqui de novo a gente tem um indeferimento de plano desse alvará de pesquisa.
Então, assim, é um ciclo muito louco desse processo minerário. Tem suspensão de guia de utilização, tem ainda questões de pagamento também. Só que aqui, ó, é uma coisa que já começa a mudar a situação do processo minerário em relação a esse bloqueio temporário. Esse bloqueio temporário é o que faz a ANM parar de tramitar esse processo do jeito que ele estava nessa confusão toda. Por quê? Porque ele está sobre a área de bloqueio com interferência com a usina hidrelétrica de Belo Monte. Então, saiu esse parecer da PROGE, que é o que fala sobre bloqueio, na verdade, em 2008, e daí, dentro do SEI desse processo minerário, a gente consegue ver um último despacho da ANM que fala, o processo vai ficar parado enquanto tiver essa questão do bloqueio com a usina hidrelétrica. Mas, assim, depois disso, muita coisa que ainda aconteceu, porque no final estavam questionando a prioridade desse processo minerário, ainda teve tudo isso no meio do caminho. Então, por isso que a gente está vendo ao longo do processo muitas questões de anulação de alvará de pesquisa, indeferimento de plano do requerimento, porque tinham muitos processos minerais interferindo na área. A gente já vai ver a poligonal desse processo. Gente, se isso está certo ou não, é entender mesmo essas defesas, tudo que foi apresentado de documentação. Porque realmente, aqui pelo cadastro mineiro, é muito insuficiente para a gente ter uma análise mais aprofundada desse processo mineiro. Estou falando com vocês, estou só descrevendo aqui as confusão e meio que interpretando alguns pontos específicos da norma, inclusive. Enfim, aí teve mais coisa aqui, recursos, gente, é um processo gigante. Pedido de vista e copo, porque a gente já está falando do ano que ainda não, dos anos que ainda não tinha protocolo digital, teve questão de celeridade do andamento do processo minerário e até que a ANM se manifestou. Quando ela se manifestou, vou mostrar aqui, teve esse parecer, não chama parecer que está aqui, está como uma análise técnica. Essa análise técnica aqui, 19/8/2021, não sei, o que que acontece? Aí vai, explica, resume a situação, a questão que eu falei para você, que estavam brigando pelo direito de prioridade da área. No final de tudo, o que que a ANM fala aqui? Que o trâmite está suspenso, considerando que a área se encontra interceptada pela área de bloqueio provisório que constitui a unidade, a usina hidrelétrica de Belo Monte. O bloqueio provisório, gente, é praticamente um bloqueio definitivo hoje no Brasil. Então, assim, a Belo Monte ela apresenta um ofício, né, para a ANM solicitando o bloqueio dessas áreas. Quem é aluno do processo minerário, eu falei, se revisei essas questões de bloqueio, inclusive, porque não basta só você apresentar um ofício, você tem que indenizar todos os titulares dos direitos minerários quando você solicita esses bloqueios para a ANM. Então, nesse caso específico aqui, a ANM aceitou, porque é uma questão judicial, inclusive, né? Ali, conflitos de atividade de interesse público, e suspende a tramitação de todos os processos minerários. Então, aqui, a ANM tirou da reta, né? Aí, nesse ofício, ela só fala, considerando que a área se encontra em área de bloqueio da usina hidrelétrica, não vou mais analisar esse processo minerário, e é isso. Então, aqui, a situação atual desse processo é o quê? Está suspenso. Então, essa confusão toda, só acompanhando para saber o que vai dar. Mas, assim, um caso interessante, mas esse é o tipo de caso que a gente tem que sentar para estudar todos os autos do processo, todos os documentos, entender essas defesas, entender esses despachos da ANM, entender as causas desses indeferimentos aqui, o que foi anulado, depois não, depois voltou atrás. Enfim, é um processo que merece um pouco mais de cuidado, que só ficar aqui no cadastro mineiro e no SEI não é suficiente, porque os documentos dele não estão disponíveis no SEI. Só vamos dar uma olhada na poligonal desse processo minerário aqui. Eu até nem abri a poligonal, lembrei de ver isso agora com vocês, se a minha internet ajudar. Percebam a confusão que está aqui de processo minerário sobre a área. Talvez pelo Sigmar a gente consiga ver melhor, porque a gente consegue selecionar. A gente consegue selecionar as áreas e saber, né, selecionar o número do processo e saber quais áreas estão interferentes a esse processo minerário. Mas lá no próprio parecer estava falando, e até esqueci de mostrar para vocês, tem esse documento também no processo minerário, que é outro parecer
que explica toda essa situação, tem um histórico e tudo mais, explica mais ou menos, não é tão claro assim, mas já ajuda no entendimento. Então, a área objeto do que a gente está buscando é o 018 de 2003. E aqui sobre ele, ó, tem vários outros processos minerários também. E aí entender se até que uma vara buscou aqui uma areazinha no meio desse processo minerário para requerer. Tem requerimentos de pesquisa também sobre a mesma área, gente, é uma confusão. Tem mais outro aqui. Nossa, saiu do nada. Isso aqui está na fase de autorização de pesquisa. Tem outro requerimento aqui. Os processos que estão citados lá no parecer, eu não cheguei a checar se são esses mesmos que estão aparecendo aqui como interferência, ou se de repente são outros processos minerais, porque essa área já é muito grande, né? A área máxima de 10 mil hectares, e que está sendo discutida. Se a gente colocar, para quem não conhece muito bem o SIGMAI, a gente consegue saber essa área de bloqueio por aqui. Quando a gente vem na aba de ANM, a gente determina aqui as áreas de bloqueio. E eu gosto sempre de colocar os processos minerários numa transparência, que é para poder a gente ver melhor mesmo. Ah, mas aqui não vai dar certo, porque a camada toda não vai dar muito certo. Deixa eu tirar o processo minerário, que aí dá certo. Ó, estão vendo que ele está totalmente sobreposto sobre essa área de bloqueio de fato da usina hidrelétrica de Belo Monte? É uma área gigante, que está impactando vários outros direitos minerários aqui. São muitos direitos minerais, inclusive títulos de lavra. Ó. Aqui a gente tem os licenciamentos, que são os registros de licenças já outorgados e tudo mais, já está na fase de extração de fato. Então, esse bloqueio está sobre toda essa área aqui. Mas dependendo do ano dele, teria que estudar melhor, pelo visto aqui 2013, foi construído até depois desse processo minerário, deve ser por isso a confusão toda. Então, assim, muitas questões que ainda devem ser levantadas para esse processo para melhor entendimento. Não quero estender muita aula, porque também eu fico, como eu começo a criar a pensar em várias situações, assim, uma interliga a outra, eu acabo podendo viajar muito na maionese. Então, aqui eu quero trabalhar com vocês com fatos, com o que a gente tem de dados. Então, para a gente entender melhor aquele processo, tendo vista completa dele. O que eu coloquei nos stories hoje, vocês já estão cansados de saber, mas por que eu reforço? Porque continua acontecendo esse tipo de situação. Então, a gente teve esse indeferimento sem oneração em 10 de 1 de 2024, agora, recente de ontem, esse processo minerário. E é um processo que foi requerido em 2018, a ANM está se manifestando agora. E quando a gente tem esses indeferimentos sem oneração, o que acontece com a área? Ela fica livre ou elegível de disponibilidade? A segunda pergunta, o possível motivo de indeferimento do processo 1, não cumprimento de exigência. Nossa, desculpa, gente, eu esqueço de pausar aqui. Não cumprimento de exigência, requerimento com instrução incompleta, perda de prazo. E agora vamos passar aqui para o processo minerário em si, esse aqui que ele é mais curtinho. Acabei trocando aqui. Então, esse processo minerário é esse número aqui, 034 de 2018. A mesma coisa que estava nos stories, está aqui para vocês os eventos, né? Não muda, obviamente. Aqui teve uma exigência publicada que foi tornada sem efeito, então a INM publicou indevidamente, e depois veio esse indeferimento sem oneração. Quando há indeferimento sem oneração, geralmente é porque o titular ele não apresentou algum documento obrigatório para a instrução do requerimento. E aí a gente confirma isso por onde? Pelo SEI. Aqui no SEI eu vi que o próprio formulário desse processo minerário aqui, gente, foi uma besteira que o titular não apresentou, assim, dá até raiva. Que não é a primeira vez que eu mostro esses casos para vocês, então fiquem espertos com esse documento. É a ausência de comprovação de inscrição estadual, que o titular não apresentou inscrição na junta comercial do Estado, a empresa. Pelo visto aqui, é uma empresa, né? Exatamente, é uma empresa, então, assim, gente, por uma besteira, desde 2018, o processo parado, ele não apresentou isso. Eu não vi a questão da licença municipal, que eles não colocaram a validade dela, porque geralmente eles colocam aqui também. É como se ele já viu aquilo lá, e daí ele já esqueceu o resto.
Aqui entraria a questão do plano de fechamento de mina também, que possivelmente a ANM poderia solicitar como exigência ou não, ou ela podia publicar a portaria, o titular poderia apresentar a portaria, poderia publicar o título de registro de licença, o titular poderia apresentar esse plano de fechamento de mina até 6 meses depois da publicação desse título. Mas esse caso aqui, o argumento da ANM foi por conta do comprovante estadual. Não sei se ele apresentou as outras informações. Aqui é o SEI do processo minerário. Tá fechado, obviamente, para a gente, né? Mas, assim, tem a anotação de responsabilidade técnica, os documentos da pessoa. Não sei cadê o memorial explicativo, deve ser onde. Ah, tá aqui, memorial. Memorial, planta de detalhe, apresentou toda a documentação, aparentemente, não tem registro de licença específica. Não, pelo menos no campo. A gente não sabe, teria que ter acesso ao processo todo, mas teria um outro documento de instrução que não foi apresentado. E o segundo processo minerário, ele já é mais interessante. Eu trouxe para a gente revisar obrigações mesmo de concessão de lavra. Observem, ele está na fase de concessão de lavra. A portaria foi publicada hoje. Olha que felicidade que não deve estar, né? O titular desse direito minerário com a portaria publicada. Gente, é uma luta, a gente conseguiu uma portaria. Então, quando é publicado, nossa, é felicidade. E aqui eu fiz duas perguntas para esse processo. A primeira, qual a próxima obrigação que deve ser cumprida pelo titular do processo 2, considerando que acabou de ser publicada a portaria de lavra, que foi uma revisão para vocês mesmos. E a outra pergunta que eu fiz, se uma pessoa física interessada em parte do processo 2 para extração de areia consegue uma cessão parcial do título de lavra, sim ou não? Isso aqui foi um caso de uma cliente minha, por isso que eu trouxe essa pergunta e eu já até falei nos stories também. Esse caso específico aqui, não esse processo que a gente vai analisar, não é o da cliente. Esse aqui foi o processo que eu tirei do Diário Oficial da União. Então, esse é o processo de 2017 de Goiás, dessa empresa aqui, da Ciplan. O que acontece com ele? A princípio, tudo foi feito, né? Era uma pesquisa, nem é um processo tão antigo assim, é de 2017. Foi um alvará de pesquisa publicado para 2 anos, fez os pagamentos da taxa, não tem comunicado aqui do início dos trabalhos de pesquisa, só tem a apresentação de uma procuração, então já deve ter recebido uma multa por conta disso. Aqui, documento diverso, apresentou o relatório final de pesquisa, 20 de 12 de 2019, estava vigente. 20 de 12 de 2019 estava vigente. Estava vigente. Ele apresentou até antes, que venceu em 2020 o processo dele. E aqui já era SEI, né? Então a gente não tem mais tantos detalhes assim. Teve vistoria da ANM, pelo visto aqui. Não sei se foi online ou se foi em loco mesmo, teria que olhar o relatório de vistoria desse processo. Teve exigência publicada em relação à redução diária, que ele foi lá e protocolou a redução diária. Aí veio a aprovação do relatório em 2022. Ele apresentou o relatório em 2029, meu Deus. Ele apresentou o relatório em 2019, foi aprovado pela ANM em 2022 com redução diária. E aqui, um ano depois, o titular, até bem menos, né? Olha só, esse aqui foi na velocidade da luz. Ele queria mesmo a portaria de lavra, eu gosto assim, que ele não enrolou. Ó, primeiro do ano de 2022, ele foi lá e protocolou o requerimento de lavra dele. E muito rapidamente também foi. Gente, estou impressionada com esse processo. Muito rápido foi analisado até aí. Mas, ó, é até uma questão com Goiás mesmo, porque quando eu estava trabalhando lá, era impressionante como as coisas saíam rápido. Eu ficava assim, de cara, teve uma coisa que saiu que eu nunca tinha visto em nenhum outro estado, que era só um parênteses, né, gente? Nada a ver aqui com o processo, mas eu acabei de lembrar. Era a aprovação de um RAU. Quer dizer, a gente nem tinha solicitado, a gente mandou o RAU em março e tudo mais. E quando eu fui lá, assim, em outubro, mais ou menos, saiu um despacho aprovando, até antes, eu acho que foi em agosto, não lembro. Saiu um despacho aprovando o relatório anual de lá. Falei, gente, eu nem sabia que a ANM analisava essas coisas tão rápido, porque a minha experiência era que demorava demais, até mesmo para analisar relatório anual de Labra. E daí eu tô até com o caso agora de uma outra cliente de Minas, que agora em 2024 que ela está recebendo solicitação da ANM de complementação de RAL para anos 2020, 21 e 22. Então, assim, gastando os anos passados, né? Não é tão rápido na prática. Enfim, voltando. Isso aqui realmente foi
Um processo rápido. Teve a declaração de aptidão emitida. Essa declaração é muito útil para a questão da licença ambiental junto ao órgão ambiental. Lembram que ele não comunicou o início do trabalho de pesquisa? Olha, quando veio a multa para ele, muito tempo depois, inclusive, né? 2023, mas veio. Que protocolou a licença ambiental para a portaria de lavra, no mínimo, a licença de instalação, e na sequência que veio a publicação da concessão de lavra. Então, voltando às obrigações desse processo minerário, o que ele deve fazer após a publicação da portaria de lavra? Dentro de 90 dias, requerer a posse da jazida através do procedimento de emissão de posse. Tem que pagar a taxa, tem que fazer lá o relatório conforme o manual de instrução. Essa questão da emissão de posse era uma questão que eu estava até estudando esses dias. Ela não está prevista no regulamento do Código de Mineração mais, mas ela ainda está no nosso Código de Mineração. E até o que a ANM falou na Exposição no ano passado, é que assim, a ideia é que essa questão da emissão de posse seja cada vez mais automatizada, até porque a forma que é hoje, né, que a gente pega aqueles blocos e coloca nos vértices, não sei o quê, é um trabalho muito maçante, que não faz mais sentido, considerando toda a tecnologia que a gente tem hoje. Então, esse procedimento de emissão de posse, a ANM está trabalhando para modificá-lo. Não, acredito que ele não vai ser extinto, mas ele não vai ser mais feito da forma que é, através daquele manual e tudo mais, uma coisa mais tecnológica. A gente vai poder comprovar de outras formas. Então, essa é a primeira obrigação. A segunda obrigação, após a publicação dessa concessão de lavra, seria, na verdade, o comunicado do início dos trabalhos de lavra. Tem que ser feito até 6 meses depois da publicação. Depois disso, começou a lavrar, tem que começar a fazer o recolhimento do CEFEM também. Recolhimento do CEFEM até o último dia útil do próximo mês referente à retirada de material. Exemplo, retirei o material agora, 11/1/2024. Vou poder recolher essa CEFEM até final de fevereiro de 2024, que é referente a esse mês. Não preciso recolher imediatamente, assim, no mês de janeiro. Outra questão que eu coloquei lá também foi aqui eu não, na verdade, eu não coloquei aqui, mas quando eu pensei para formular as perguntas, eu pensei no plano de fechamento de mina. Porque caso esse titular aqui ele não protocolou o plano de fechamento de mina, conforme a resolução 68, ele tem que atualizar esse plano, né, após a publicação da portaria de lavra dele. Então, ele também tem até 6 meses para fazer isso, para adequar o plano de fechamento de mina dele à resolução 68. Então, vamos acompanhar se ele também vai fazer isso. Não quis colocar nos stories, senão ia ser uma bagunça na cabeça de vocês. Aqui, pagar a TH, coloquei só para testar, porque não tem nada a ver mais nessa fase pagar a taxa anual por hectare. Então, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Na próxima quinta-feira temos mais casos de processo minerário. Podem mandar sugestões que com certeza estarão aqui na aula. Até lá!